Boa tarde também ao pessoal da nossa categoria que está aí na galeria. Quero agradecer aqui ao presidente da casa por ter abrido esse espaço para a gente poder fazer, em primeiro lugar, um agradecimento aos senhores vereadores que, durante a nossa database, foram importantes para o nosso processo negocial. Nós tivemos uma database das mais difíceis dos últimos anos, tanto pela situação econômica que se encontra o país e também o município. E aí a situação econômica do município, a gente sabe que ela está num problema, está com dificuldades, mas muito mais pelas opções políticas que o prefeito fez do que por uma questão de arrecadação deficitária. Mas também a dificuldade foi porque uma das primeiras vezes que o Executivo Municipal agiu com total intransigência nas negociações. Nós abrimos as negociações no dia 2 de janeiro, aliás, mais precisamente no dia 4 de janeiro, por conta do período eleitoral, pedindo mesas, tivemos um calendário marcado e que foi cancelado. Durante 60 dias, nós tivemos 3 encontros com o secretário de administração e foi completamente frustrante os encontros. Na época era o secretário Miroski, que até então nos recebia e negociava, e a partir daquele momento nos tratou sem nenhum respeito, dizendo que não queria conversar e não tinha proposta, etc. A gente fica na posição do governo. Nossa categoria, então, entrou em estado de greve, dialogamos aqui com a Câmara, pedimos o apoio do líder do governo para tentar abrir as negociações. Não tivemos sucesso naquele momento e tivemos que ir à greve. Uma greve que iniciou sem ter uma resposta oficial à nossa pauta, que tinha 22 cláusulas. E isso nos causou uma extrema frustração, porque a gente espera, quando entra numa greve, que é o último instrumento que a gente tem, entrar para poder resolver pontualmente alguma questão que às vezes gera um impasse. Mas naquele caso o impasse era a intransigência do senhor prefeito. E aí nós tivemos então uma das greves mais duras da nossa história, mas uma das mais fortes. Nós mantivemos durante toda a greve um quadro de 85% de paralisação do serviço. Isso para nós é motivo de orgulho, porque a classe trabalhadora, o que resta a nós é a nossa unidade, a nossa capacidade de lutar. Muitas vezes contra os governos que dizem que vão valorizar a prata da casa, mas na verdade só procuram valorizar aqueles que são seus apadrinhados políticos. E a gente tem visto essa política em Florianópolis, contratos superfaturados, não sei se seria esse o termo, mas a gente poderia dizer que são contratos no mínimo com valores superestimados. Nós tínhamos contratos da folha de pagamento, por exemplo, que se gastava em torno de 70 mil ao mês, passou a mais de 1 milhão, entre outros. E aí, a greve, ela era emparedada com o prefeito dizendo que, olha, não temos recursos, é reajuste zero, não tem possibilidade de avanço. E aí entra o papel que acho que essa casa teve. Nós viemos para cá cobrar dos senhores vereadores que fizessem o seu papel, da qual um deles é fiscalizar o poder executivo, e evidentemente isso envolve os serviços públicos e os servidores públicos. Os senhores vereadores foram sensíveis e passaram a cobrar, e aí eu quero fazer uma menção ao vereador Ed, que está presidindo a casa, e que naquele momento não só abriu as portas, como conseguiu trazer mais vereadores, inclusive vereadores da base do governo e os vereadores da oposição, para poder dialogar diretamente com o sindicato, entender as nossas reivindicações e, consequentemente, em seguida, conseguimos a abertura da mesa de negociação, que pela primeira vez apareceu uma proposta, e a gente, avaliando a proposta, recusou a primeira. No dia seguinte apareceram mais 2 propostas e a terceira proposta foi aquela que nós aceitamos. Para nós, foi uma proposta que não foi das melhores. Nós saímos dessa database com perda salarial. Nós reivindicávamos 9,32% e tivemos 6% parcelado. O Vale Alimentação e o Vale Lanche foi
reposto abaixo da inflação também. Tivemos a conquista das auxiliares de sala, que nada, com todo respeito ao Executivo, mas nada mais foi do que corrigir uma injustiça que eles mesmos cometeram na implementação do plano, que é colocá-las na tabela do nível técnico. Na verdade, é o nível médio que se chama técnico ali no plano, e que é uma reparação importante que vemos como uma grande conquista. Mas a grande conquista da nossa categoria, motivo de orgulho para nós, foi nós termos entrado e saído com praticamente o mesmo número de adesão da greve e com o sentimento de que nós não esmurecemos para fazer a luta. Isso para nós é o nosso maior patrimônio. O maior patrimônio do sindicato não é a sua sede, não é a sua capacidade apenas de chegar na população, é a capacidade de unir a categoria em torno das suas reivindicações e das lutas da classe trabalhadora. Eu queria dizer que o motivo de nós estarmos hoje aqui, o segundo motivo, além da gente agradecer aqui ao vereador Herádio, que abriu esse espaço para a gente poder dialogar, é que está tramitando nessa casa 2 projetos que dizem respeito diretamente ao nosso bolso e ao bolso dos servidores da Câmara Municipal de Florianópolis. São os 2 projetos que mexem no nosso fundo de previdência. E aí, nós estamos falando não mais de uma contrapartida do Executivo, nós estamos falando do dinheiro que é nosso, pertence a gente, não tem discussão sobre isso. Ninguém mexe nesse dinheiro que é nosso. Não é uma verba que o Executivo vai destinar para A ou para B, não. É o dinheiro que nos pertence e pertence àqueles que até pouco tempo atrás, ou ainda estão, ou já deram seu sangue pelo serviço público, e hoje estão nada mais nada menos que usufruindo daquilo que passaram anos acumulando naquilo que a gente chama da Previdência Solidária. Os 2 projetos do Executivo, eu queria chamar a atenção dos vereadores pelo seguinte, um deles seria bom para nós, que é o de fusão dos fundos. Seria bom se o Executivo estivesse cumprindo, desde que pisou o pé aqui, no seu gabinete, desde que ganhou as eleições e que assumiu, se ele estivesse pagando a parte patronal. Chama a atenção, o governo Ângela e o governo Dário Berger parcelaram, tá? Durante algum tempo, fizeram alguns parcelamentos. Mas o governo César Souza Júnior fez todos os parcelamentos. Ele não pagou uma prestação em dia referente ao Fundo de Previdência. E aí veio para cá, se eu não me engano, é o 7º ou o 8º projeto pedindo parcelamento. E esse projeto está atrelado a outro, que é o de fusionamento dos 2 fundos. Como eu disse, se o prefeito viesse pagando a parte patronal em dia, nós discutiríamos, abriríamos discussão com a categoria, porque achamos que todos os fundos deveriam ter a forma solidária de repartição. E não aquilo que hoje é o segundo fundo, que é o fundo previdenciário, que ele prevê poupanças individuais em regime de capitalização. Isso pode ser ruim para o trabalhador lá na frente. Porém, nós não vamos concordar com a fusão dos planos, porque ele está atrelado a um novo parcelamento. E aí, em outras palavras, senhores vereadores, o que o senhor prefeito quer fazer é o seguinte: tirar o dinheiro do fundo dos trabalhadores que ingressaram em 2009 e pagar as aposentadorias dos trabalhadores que entraram até 28 de janeiro de 2009 no serviço público. E, de novo, não honrar a sua parte. Então, nós não podemos ter acordo com isso. Os senhores vereadores, na última vez que veio um projeto para cá, passou pelo voto de Minerva do presidente da casa, e nós esperamos que dessa vez os 2 projetos sejam rejeitados. E nós aceitamos a chantagem do Executivo, que é uma chantagem com os senhores vereadores, não com a gente, porque nós sabemos exatamente o que nós queremos. Estão aí vários aposentados, e nós já chamamos reunião com os aposentados para acampar aqui na Câmara. Nós não queremos aposentados aqui dentro, porque os aposentados vão ajudar no debate político daqui para frente. Sabe por quê? Porque o que o senhor prefeito está propondo é literalmente pôr a mão no nosso dinheiro. Que ele honre a parte dele. Porque não aceitamos a chantagem que ele está fazendo com vocês, dizendo que se não parcelar, ele não vai pagar salário para nós. Nós vamos nos ver com ele também, se ele não pagar o nosso salário. Agora, não podemos permitir que ele faça essa chantagem com vocês. Não é assim que se faz política. Política se faz colocando as cartas na mesa com proposições concretas. E é isso que esperamos dele. 30 segundos para você concluir.
Portanto, solicitamos aos senhores vereadores, tem um parecer já da Procuradoria que coloca que o regime de urgência não é correto, então ele não poderia tramitar aqui em regime de urgência. Mas para nós isso não é suficiente. Tem um pedido de audiência pública, aí um requerimento que alguns vereadores já subscreveram. A gente espera que seja aprovado. Mas quer que seja aprovado para a gente vir para cá, e não em 10 minutos, mas poder falar em mais tempo e mostrar em dados, em números para os senhores vereadores, o risco que hoje os aposentados e os trabalhadores da... Obrigado, amigo.